Então, nesta aula, a gente vai falar sobre a arte de escrever bem e faturar com essa habilidade. Por conta do nosso contexto, né, eu acho que não justifica falar somente de escrever bem. A gente tem que falar de faturar. Afinal de contas, todo mundo aqui deseja, né, fazer mais resultados financeiros com a escrita. Okay? Tem gente aí querendo ficar milionário, outros querendo comprar um carro, uma casa nova, enfim, dar um conforto a mais para a sua família, né? Então a gente vai fazer uma associação dessas duas coisas, ok? E eu abro esta aula com uma citação do Bill Bernbach, que também abre, né, o livro vermelho do Copy, que fala: vamos provar ao mundo que bom gosto, boa arte, boa escrita podem ser boas vendas. Tá? Eu adoro essa citação porque ela resume bem o que eu acredito que é possível fazer com o copywriting e com outros tipos de comunicação, né? A gente não precisa escrever mal, na verdade a gente não deve escrever mal. E por isso que eu falei que a gente vai subir a régua, porque eu acredito que por estarmos nas primeiras gerações de copywriters do Brasil, né, principalmente do mercado digital, a gente tem essa obrigação de definitivamente subir a régua. Então eu não quero que aqui nesta aula produzir novos Machados de Assis, nem Chesterton, nem C.S. Lewis, né, nem Guimarães Rosa. Não é a minha função e eu nem tenho bagagem para isso, mas eu quero que vocês escrevam bem, que vocês sejam bons comunicadores, que vocês sejam elogiados pela escrita e que vocês principalmente façam dinheiro com aquilo que vocês escrevem, ok? Por que você deve aprender a escrever bem se quiser fazer mais dinheiro? E aqui eu quero trazer alguns pontos com vocês bem interessantes. Olha só. Num artigo publicado na Forbes, o escritor e profissional de marketing Jeff Bradford mostrou que desempenhar qualquer forma de comunicação com eficácia exige boas habilidades de escrita. Então, Jeff Bradford, né, um cara dos negócios, um profissional de marketing, ele escritor, ele trouxe essa ideia, né, da importância de escrever bem para você se destacar no mundo dos negócios. E ele disse o seguinte: um negócio consiste em, fundamentalmente, garantir que outras pessoas executem coisas, que os funcionários sejam produtivos, que os clientes comprem seu produto ou serviço, que o governo não dificulte sua vida, e você não pode fazer isso acontecer se não conseguir se comunicar de maneira correta. Abrindo um grande parêntese aqui, né, uma das polêmicas do momento do apresentador lá do Flow foi por conta da sua forma de se comunicar. Ele falou uma coisa absurda, indefensável, por conta de não saber concomitar suas ideias. Então, assim, a escrita e a fala, né, a sua comunicação, ela pode te afundar como ela pode te levantar, né? A nossa função aqui, fechando parêntese, é fazer com que você se levante, não se afunde, ok? A comunicação pode ter várias formas: vídeos, fala, telefonemas, ilustração, mensagens de texto, e-mail, sinalização, publicidade, blogs, entre outros. Desempenhar bem qualquer uma delas exige boas habilidades de escrita. Então, qualquer forma de comunicação exige uma boa escrita. Pensar com clareza é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Aprender a escrever lhe ensinará a pensar assim, e pensar assim lhe ajudará a conquistar seus objetivos financeiros mais facilmente. Cara, isso aqui é importantíssimo. Pensar com clareza é fundamental para qualquer negócio. E não existe forma melhor do que desenvolver a clareza de pensamento, de raciocínio, a sua lógica, do que escrevendo bem. Para isso você vai precisar ler mais, ler bem. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas olha só que interessante. Isso aqui é um argumento para convencer qualquer pessoa que queira ou que esteja em dúvida em aprender a arte do copy. Porque eu poderia falar para a pessoa o seguinte: olha, não necessariamente você vai apenas ganhar mais dinheiro. Você vai aprender a pensar com clareza. E isso vai te ajudar em tudo na sua vida, tá? Nos seus relacionamentos, na forma como você conduz os seus negócios, na forma como você conduz reuniões e etc. Então, a gente está falando aqui de desenvolvimento mental, desenvolvimento lógico, enfim. E quem lembra aí do que eu coloquei lá no livro dourado, no livro de ouro do copywriting,
Eu falo lá sobre alguns caras que tiveram sucesso no mundo dos negócios, alguns que têm sucesso no mundo dos negócios, e que todos eles aprenderam a se comunicar bem, e a principalmente escrever. A gente tem o caso do Napoleon Hill, né, que foi aí um dos grandes escritores do século XX, que até hoje vende muito livro. Vocês conhecem alguns cases recentes de livros que nós fizemos dele. E o Napoleon Hill sempre foi um bom escritor. Ele começou a carreira dele como jornalista. Ao longo da carreira dele, fazendo lá as pesquisas do sucesso, ele se tornou um bom orador. E para quem não sabe, ele foi conselheiro e escrevia os discursos de 2 presidentes dos Estados Unidos. Então não era pouca coisa, né? E não à toa ele era um bom copywriter também, porque os livros dele continuam vendendo até hoje por conta da mensagem. Se fosse uma mensagem ruim, truncada, ele não conseguiria esse sucesso. Outro que aparece aí lá no cantinho abaixo é o Dale Carnegie. Alguns dizem que ele é um concorrente direto aí do Napoleon Hill, né? Inclusive existe uma certa rixa entre o pessoal do Dale Carnegie com o Napoleon Hill, mas eu acho besteira. Eu acho que ambos contribuíram bastante, né, para o desenvolvimento pessoal, para a comunicação e etc. Inclusive tem um livro deles que eles são coautores, com um terceiro autor. Seth Godin, do qual eu sou muito fã, um dos principais pensadores do marketing contemporâneo. Esse cara, ele revolucionou o marketing digital de diversas formas lá nos Estados Unidos, né? E o que eu admiro muito na escrita do Seth Godin, tanto nos livros quanto no site, é que ele tem uma escrita muito econômica. Ele consegue ali em 1 parágrafo, 3 parágrafos, conduzir suas ideias e fazer com que a gente tenha muitos insights, né? Então é muito legal o jeito como ele desenvolveu o seu próprio estilo. E a gente tem o Flávio Augusto da Silva, né? Talvez seja o menos técnico desses caras aí, mas que é um cara que é escritor também, né? Ele tem livros publicados, são livros de autoria dele, inclusive, pelo que ele mesmo conta no último livro dele, que é o Ponto de Inflexão, se eu não me engano, ele dispensou um ghostwriter porque ele não estava gostando da forma como o cara estava conduzindo, e ele mesmo sentou para escrever o livro dele. Então, assim, ele tem uma escrita bastante simples, bastante popular, mas é um bom comunicador. Ou seja, a gente está falando de um bilionário, a gente está falando de um grande pensador de marketing, de 2 papas da comunicação, todos que foram bem-sucedidos no mundo dos negócios. Acabei de citar o Jeff Bradford, que também lá tem, né, os seus méritos, e agora eu estou mostrando para vocês esses caras aí, tá? Aliás, eu quero abrir aqui um outro parênteses, isso aqui é muito importante que eu vou falar. Depois de muito tempo refletindo sobre isso, eu finalmente vou polemizar quando eu abrir isso, mas eu já vou adiantar. Estou me convencendo de que é muito mais fácil, e aí pode até parecer óbvio que eu vou falar, mas é muito mais fácil você se tornar rico quando você não é burro. Ah, Paulo, é simples, quem enriquece é inteligente. Sim, mas olha só, hoje a gente tem muita gente que não tem, né, uma vida intelectual, etc., enriquecendo, fazendo, principalmente participando do show business e etc., da indústria do entretenimento, tá? Mas eu quero dizer para você o seguinte, olha só, se você conhece o empreendedor Peter Thiel, tem uma coisa muito interessante. Ele foi mentorado direto do filósofo René Girard. Peter Thiel é um cara, ele foi um dos primeiros investidores do Facebook, e ele conta que ele só previu o sucesso do Facebook porque ele aprendeu coisas com o René Girard. Uma das excentricidades do Mark Zuckerberg, que os colegas dele de faculdade contam, é que ele gravou a Odisseia de cor em grego. E a gente pode citar aí vários exemplos de caras que são multimilionários, ricos e que são inteligentíssimos. Recentemente um amigo meu no Facebook comentou sobre isso, eu troquei uma ideia com ele lá, trouxe a minha teoria, porque eu falo disso no livro de ouro do copywriting, mas ele falou de uma coisa muito interessante. Ele falou, parece que só o brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele tem a visão de que a vida intelectual, né, de que estudar coisas mais profundas e maiores é somente coisa para professor, enfim, para quem gasta a vida nos livros. E aí ele até faz uma comparação, por isso que o empreendedor brasileiro ele é mais burro do que o americano, por exemplo, né? Olha só que interessante, o Brendon Burchard, o autor do livro Mensageiro Milionário, que hoje é um dos gurus no bom sentido no mercado americano, ele conta que ele teve uma boa base intelectual. Ele estudou as artes liberais, o Trivium, o Quadrivium, enfim. Então eu estou abrindo esse grande parênteses aqui, né? Vou trazer, não é polêmica, né? Na verdade, no final das contas, mas quando a gente aponta
a gente toca o dedo nas feridas das pessoas, elas acabam se ofendendo um pouquinho mais. Mas a grande verdade é essa, olha, fique inteligente primeiro, você vai ficar rico mais fácil. Essa é a síntese do que eu vou dizer. Fique com essa mensagem, reflita sobre isso, tá? Você vai ficar rico mais fácil quando você ficar inteligente primeiro. Ou então fique inteligente primeiro, você vai ficar rico mais fácil, ok? Você precisa aprender a usar melhor a sua capacidade intelectual. Mas vamos lá, gente, agora eu vou bater um pouquinho mais, né? Aqui é só um aquecimento. Por que as pessoas escrevem mal? Eu sei que nesse momento, quando eu faço essa pergunta, pode vir várias coisas na sua cabeça. Falta de leitura, falta de prática, falta de técnica, de estrutura, de modelo. Tudo isso é válido, mas eu quero ir aqui na raiz da coisa e eu quero que vocês entrem numa reflexão comigo, como eu já fiz várias vezes, para que vocês façam uma autoanálise se isso não acontece com vocês, tá? E abrindo com vocês, pode ser que você sinta raiva em algum momento ao perceber o que eu vou falar para você. Mas encare isso com coragem, com verdade, porque é a partir daí que você evolui. E já adiantando, para que você fique mais tranquilo e para você ver que eu procuro me colocar no seu lugar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Em 2015, eu já trabalhava como redator, né? Eu comecei a minha carreira na internet. Em 2012, fui fazendo as coisinhas ali, como eu sempre conto para vocês, em 2014 eu definitivamente comecei a trabalhar como redator em tempo integral. Eu já escrevia desde os 15 anos, ou seja, eu tinha 10 anos de prática de escrita e trabalhava com comunicação desde 2010. Já tinha sido editor de revista, já tinha escrito muitos roteiros para anúncios de rádio e etc. Mas aconteceu que eu esbarrei com um cara melhor do que eu e que ele me esculhambou, no bom sentido da coisa. Ele me mostrou quanto que eu ainda era ruim de escrever. Tá? Eu fiquei muito chateado, porque eu achava que eu era bom. E ele me mostrou que eu não era. E ele foi muito sincero comigo, tá? E a gente conversou no Messenger. E ele me mostrou os pontos em que eu ainda não era bom. E eu falei assim, cara, esse cara tá certo. Eu comecei a me analisar, eu falei, eu nunca tinha percebido isso, as pessoas sempre elogiando a minha escrita, mas de fato, eu não consegui evoluir nesse tempo, da maneira como eu achava que eu precisava evoluir, e esse cara me mostrou que eu estou errado, tá? E é ruim quando a gente quando a gente é criticado dessa forma, porque, como eu já expliquei para vocês, todos nós temos uma barreira automática quando as pessoas nos criticam, quando elas apontam algum erro nosso, e principalmente quando é sobre algo que nós acreditamos que somos bons. Tá? E aqui tem uma divisão entre quem quer realmente evoluir e quem não quer. Porque para a gente crescer e para a gente evoluir na nossa carreira, aqui falando de escrita propriamente dita, a gente precisa encarar a realidade. E a minha realidade naquele momento é que eu, de fato, não era tão bom escritor como eu achava que eu era. E aí, aproveitando, eu abaixei a minha cabeça com muita humildade e falei para aquele rapaz, que era um redator muito mais experiente do que eu, muito melhor, tinha muito mais bagagem. Ele me deu vários caminhos para eu melhorar a minha escrita. E uma das coisas que ele me falou é o seguinte, cara, você tem que praticar todos os dias, buscando melhorar e etc. E naquele dia, eu decretei que eu iria praticar a escrita todos os dias. Já contei para vocês. Eu tenho aí 7 anos de treino intensivo e hoje é tão natural, eu escrevo, cara, sei lá, posts de 300 palavras em 5 minutos, se bobear, tá? Aqui falando de uma maneira bem geral. Por quê? Porque eu venho praticando todos os dias ao longo de 7 anos. Ou seja, estou falando de 2015. Então não tem como você não melhorar se você não tiver uma prática diária. Eu sei que eu sou um pouco compulsivo, né? Eu sofro de hipergrafia, eu acho que é a palavra. Tá? Eu sou muito compulsivo, eu escrevo o tempo todo, é meio que natural. Mas essa naturalidade veio com o tempo. Não quer dizer que você tem que praticar todos os dias e tanto quanto eu. Mas você tem que ter uma prática constante e frequente da sua escrita se você quiser melhorar. Eu já estou adiantando várias coisas aqui. Mas vamos lá. Falado isso, vamos em frente. Cara, isso aqui é muito sério, muito grave, mas que é possível superar, tá? As pessoas escrevem mal porque elas são analfabetas funcionais. Você já deve ter ouvido falar nesse termo. Aqui está uma grande verdade, uma grande revelação para você. Em 2015 eu percebi que eu era um analfabeto funcional. E aqui tem outra revelação para você. Em 2022 eu sei que eu tenho ainda um grau de analfabetismo funcional. E aí você pode se chocar e falar, mas o cara é escritor,
o cara é autor de livros, professor de copyright, eu tenho. Eu sou muito fraco em matemática, por exemplo. Eu sei fazer, cara, continhas muito básicas, né? E, aliás, eu até falo com a minha esposa, eu preciso tirar um tempo para voltar a estudar matemática, porque hoje eu acho que eu tenho muito mais bagagem do que eu tinha na época da escola, mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande com números. E eu sou um analista de marketing, eu preciso analisar números, etc. Eu vou me virando como eu posso. Mas eu reconheço que eu ainda sou um analfabeto funcional, tá? Num sentido de lógico-matemático da coisa, ok? E o que é o analfabetismo funcional? Os analfabetos funcionais são pessoas que, embora saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. No Brasil, conforme pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, 50% dos entrevistados declararam não ler livros por não conseguirem compreender seu conteúdo, embora sejam tecnicamente alfabetizados. E, gente, cara, isso aqui é muito, muito sinistro, tá? Eu conheci pessoas ao longo da minha carreira, da minha vida, que são formadas, que têm graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e o caramba 4, que são analfabetas funcionais. Eu conheci médicos, jornalistas, comunicadores que são analfabetos funcionais, que não conseguem escrever um texto com uma boa lógica, um texto simples, um pequeno parágrafo. Dia desses eu observei uma profissional que eu conheço escrevendo um texto. Eu falei, nossa, esse texto aqui é muito rudimentar, parece uma criança da 4ª série. E ela é uma comunicadora com pós-graduação. Tá? Então, assim, não importa o seu grau de escolaridade, é possível que você seja um analfabeto funcional em algum nível. É uma verdade dura de ouvir, é uma coisa que poucos encaram com tanta coragem, mas é a verdade. E se você não superar isso aqui, você não vai se tornar um bom escritor, um bom comunicador, um bom copywriter e etc. Então, eu precisava falar isso aqui de alguma forma para você, tá? Para que você faça essa autoanálise. Eu jamais apontaria isso para você diretamente se você não me desse a liberdade, tá? E eu não estou aqui falando de casos específicos, eu estou falando de uma maneira geral. Porque o nível de analfabetismo funcional no Brasil é muito grande. Okay? E a gente tem profissionais formados, pós-graduados, com mestrado e etc., que tem um certo grau, ou muito ou pouco, de analfabetismo. O analfabeto funcional sabe ler e escrever, mas é incapaz de interpretar o que lê e de usar a leitura e a escrita em atividades cotidianas. Ou seja, o analfabeto funcional não consegue extrair sentido das palavras, nem colocar ideias no papel por meio do sistema de escrita, como acontece com quem realmente foi alfabetizado. Tá? Então, o analfabetismo funcional ele é muito sério e ele precisa ser encarado. Tá? E ele precisa, a gente precisa pensar, será que eu sou? Foi a minha autoanálise lá em 2015, eu percebi que eu era muito analfabeto funcional e que, eu escrevia textos com erros muito rudimentares de lógica, não estou falando nem de gramática. Tá? Então, assim, o nível do mercado brasileiro ainda é muito baixo. É incrível. Mais de 90% dos copywriters não escrevem bem. E isso é um problema, porque a gente trabalha com comunicação, com escrita, gente. Não tem como ser diferente, você precisa ser bom, tá? Você precisa se desenvolver. E quero trazer o diagnóstico, tá? Do porquê que isso acontece. Então, essa questão do analfabetismo funcional, ele é muito forte, tá? Então é preciso fazer essa autoanálise. E, gente, não tem vergonha nenhuma. A gente vive num país em que a educação é muito defasada, tá? Fala-se muito de educação, mas o nível de educação é muito pequeno, muito baixo. A gente sabe disso. Né? A educação no Brasil é sucateada. E é impressionante, porque eu sempre fui um leitor. E eu vou falar sobre isso aqui. A quantidade de leitura e o tipo de leitura influencia. Você pode ser um leitor voraz e ler 50... Cara, tem uma modinha hoje, tá? de ler muito. Tá? E eu sou um cara que eu leio muito. Mas sempre que alguém me pergunta na caixinha de história, eu falo assim, eu procuro ler 12 livros por ano. 2020 eu li 12 livros, um por mês. 2021 eu já errei a mão, já soltei a mão e li muito mais. Porque foi de acordo com a minha fome, eu estava com fome de aprender muitas coisas novas. Então 2021 eu li muito mais, né? Eu acho que passou dos 30. Eu até postei uma foto dos livros que eu li em 2021. E em 2022 eu voltei a ler menos. Falei assim, eu vou ler um livro por mês pelo menos. Agora, quer dizer que isso vai funcionar para você? Não. Mas eu quero te fazer a seguinte reflexão. Ler muito não quer dizer que você esteja lendo com qualidade. Tá? Aliás, a minha lista de leitura esse ano eu vou ler um livro de não ficção, um livro técnico,
em um livro de ficção. Em janeiro eu li Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, e agora em fevereiro eu estou lendo A Sociedade do Anel, do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis. Então, por que eu estou lendo livro de ficção? E aí eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Porque isso aqui vai te ajudar muito a se tornar um bom escritor, tá? Então, só esse spoilerzinho. Mas vamos lá. Como superar o analfabetismo funcional? Primeiro, você precisa reconhecer a sua deficiência, tá? E não importa, como eu falei, seu grau de escolaridade, o quanto que você lê, etc. Você precisa saber se você tem, tá, essa deficiência, e pode ser que tenha mais ou menos e não tem problema. Você reconhecendo. O segundo passo é se autoeducar. Quer ver uma coisa que poucas pessoas também falam? A importância da autoeducação. Ter professores é bom, e você está aqui porque você considera isso, né? Tem a mim como seu professor. Fazer cursos é bom, mas você tem que se autoeducar. José Moni Nasser, ele falava que a educação prospera mais quando é procurada livremente. Você tem que procurar se alimentar. Você tem que procurar construir as bases do seu próprio conhecimento, independente do que as pessoas passem para você. Então, a autoeducação é muito importante, tá? Você precisa reconhecer a sua deficiência e se autoeducar. 3. Aumentar a frequência da leitura. Acabei de falar aqui, não é contrassenso. De fato, você precisa ler muito. E o nosso dia a dia de copywriter já nos induz a ler muito, né? A gente já precisa ter essa atividade. A gente lê blogs, sites, comentários, lê o próprio cliente, né? A gente precisa ler o comportamento dele, etc. 4. Aumentar a qualidade da leitura. Gente, olha só. Eu consigo ler, dependendo do livro, um livro num dia, ou em horas, dependendo da grossura do livro. Mas hoje eu leio muito devagar. Ó, eu comecei, a gente já está no dia 9 de fevereiro. Eu estou na página 63 do Senhor dos Anéis, tá? E aqui também fazendo uma outra revelação para você. Tem dia que eu não estou a fim de ler. Estou cansado. Mas eu me obrigo a ler pelo menos uma página, um trecho do livro antes de dormir. Ou quando acordo. Tá? Para não deixar de exercitar o meu cérebro. E faço uma leitura de qualidade. O que esse cara está falando? O que ele está propondo aqui? Tá? Então a qualidade é muito importante. 5. Procurar compreender o sentido das frases. Isso aqui é muito importante porque tem gente que escreve, tem gente que lê, mas ela não tem uma boa interpretação do que ela está lendo. Então, procurar compreender o sentido das frases é importante. 6. Estudar técnicas de interpretação de texto. Se você chegou até aqui e está achando um saco, você fala, caramba, parece tempo de escola. Olha, isso aqui realmente vai te fazer diferença na tua carreira. E aí a escolha vai ser sempre sua, de querer fazer o esforço a mais ou não, né? Teve uma aluna minha que me perguntou no story ontem como que ela faz para ser uma copywriter acima da média, tá? Tudo isso aqui ajuda. Esses 9 pontos aqui, tá? Então, 6. Estudar técnicas de interpretação de texto. 7. Buscar conteúdos mais complexos para treinar as habilidades de compreensão. Quem se lembra da aula do meu amigo Roberto Pantorra? Que ele teve um insight ali na aula, né? Vocês lembram disso? Que ele falou, cara, eu só leio livro técnico. E aí, quando eu falei para ele que eu lia livros mais complexos, ele entendeu o motivo e ele falou, vou passar a ler, porque você agora virou a chave na minha cabeça. É o seguinte, hoje a gente vive a era do emburrecimento. A internet ela é feita para conteúdos de pouca complexidade, porque as pessoas entram na internet para se divertir. Já foi isso o tempo em que as pessoas entravam na internet para buscar informação. Hoje, isso está assim, tão natural e muita gente nem lembra de que existe o Google. E isso é verdade, tá? Você já deve ter se deparado com gente que vai num comentário teu para fazer uma pergunta que o Google responderia. Por quê? As pessoas, os usuários entram para se divertir, para se entreter. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tá? São raras as pessoas, é uma minoria que entra para aprender alguma coisa. Elas entram para se divertir. E conteúdo de entretenimento ele não pode ser complexo, tá? Porque senão a pessoa vai abandonar aquilo, ela quer se divertir. E a complexidade faz com que ela queime energia. É o seguinte, quando você tem um desenvolvimento intelectual maior do que o do seu cliente, do seu leitor, você consegue emburrecer a sua mensagem para persuadir a ele. Mas quando você tem o mesmo nível intelectual dele ou até menor, você não consegue
de repente, sei lá, você vai pegar um cara que tem um nível maior, um nível intelectual maior do que você não consegue passar uma mensagem para ele. Tá? É uma questão de lógica isso aqui. Então, por isso que eu, Paulo Macedo, estudo temas mais complexos, para que eu tenha a capacidade de me comunicar bem. O Nelson Rodrigues, que foi um dos maiores escritores do Brasil na minha concepção, do qual eu sou muito fã, foi um cronista, novelista e etc. Na época dele, o analfabetismo funcional já era grande, porque ele cita isso nos livros dele. Falava lá do complexo de vira-lata do brasileiro e etc. E ele tem uma frase que é o seguinte: só eu sei o trabalho que dá emburrecer os meus diálogos. Ou seja, ele escrevia para que, cara, qualquer pessoa conseguisse ler. E isso é genial. O genial não é você escrever difícil, escrever de forma complexa. O genial é você saber que existe uma complexidade por trás do que você está fazendo, mas conseguir simplificar isso. Cara, isso aqui é uma virada de chave. Então você tem que ser mais inteligente do que o seu consumidor. Você tem que ser mais inteligente do que a média, do que a maioria. Lê o livro Eu Me Recuso a Dar Errado, aí que lá eu falo disso. E como eu falei, a gente consegue, tendo uma base intelectual maior, emburrecer a nossa mensagem. Mas quando nós não temos, nós não conseguimos passar uma mensagem mais complexa quando precisamos. E também a nossa compreensão da realidade é comprometida. Tá? Vamos lá. Buscar conteúdos mais complexos. 8. Ampliar o seu vocabulário. Você precisa aprender mais palavras do que você costuma usar, para você ampliar, né? E 9. Falar e escrever decentemente em toda ocasião. Gente, essa dica aqui é de ouro. Isso aqui vai mudar o teu quadro. Vocês podem reparar que quando eu respondo qualquer mensagem no WhatsApp, eu procuro escrever bem. Podem reparar isso. Não quer dizer que eu vou escrever como um erudito. Não. Eu estou numa mensagem ali banal do dia a dia, eu escrevo, sei lá, sem me preocupar muito. Mas mesmo assim, eu procuro colocar um esforço no meu cérebro para escrever bem. Por que eu faço isso? Paulo, não é muita exigência? Não. Quando você escreve mal em mensagens do dia a dia, o seu cérebro se acostuma. E vamos ser francos. Você passa mais tempo conversando no WhatsApp, respondendo mensagens ou escrevendo carta de vendas. Se você falar que faz carta de vendas, ótimo, você está no nível de produtividade alto. Mas a grande maioria do tempo nós estamos tendo conversas informais. E quando você passa o tempo todo escrevendo você com VC, obrigado com OBG, não pontua direito e etc., o teu cérebro se vicia. Quando você vai escrever sério, você não percebe que você está escrevendo mal. Essa foi outra coisa que eu procurei corrigir em mim em 2015. Falei, eu vou começar a responder as pessoas decentemente agora. Né? Hoje eu percebi isso. Eu fui responder um cara lá no Twitter. Quase não entro no Twitter, mas eu vi a notificação lá. O cara me marcou, postou a foto com o meu livro. Aí eu respondi pra ele lá, obrigado, meu caro. Aí separei o vocativo, né? Obrigado, vírgula, meu caro. É um prazer ter você como leitor, alguma coisa assim. Não precisa ser muito formal, é o meu jeito, etc. Mas eu tô falando o seguinte, procure escrever bem, falar e escrever bem, falar e escrever decentemente em toda ocasião, nas mais banais. Porque aí você tá forçando o seu cérebro. Tá? Então essa é uma dica de ouro. Mas vamos lá, passamos aqui um bom tempo nesse lance do analfabetismo e agora eu quero dar alguns caminhos para você se tornar um bom escritor. Quais são os caminhos para se tornar um bom escritor, Paulo? O primeiro deles, já citei aqui, mas vou reforçar. E eu sei que isso aqui, cara, é um calcanhar de Aquiles para algumas pessoas. E eu tenho uma teoria. As pessoas não gostam de ler porque elas não aprenderam a ler certo. Qualquer pessoa pode aprender a gostar de ler. Primeiro porque existe uma variedade de assuntos e com certeza a pessoa se interessa por algum deles. Por que as pessoas não gostam de ler? Porque elas aprenderam que aquilo é trabalhoso, não é prazeroso. Ou então porque na escola tinha que ter aquela obrigação e etc. E elas não encontraram o caminho de gostar da coisa. Ler para mim sempre foi muito natural. Já contei para vocês que eu fugia das aulas que eu não gostava para ficar na biblioteca escondido lendo. Né? Eu sempre tive essa inclinação e ninguém nunca me incentivou muito. Em casa não tinha pessoas lendo o tempo todo, etc. Foi uma coisa meio que natural. Mas eu conheço pessoas que detestam. Eu tive um sócio que ele se orgulhava em dizer que nunca leu um livro da vida dele. Ele tinha quase 40 anos. Eu falava, velho, você não tem vergonha de falar isso não? Ele, não. E aí, quando eu lancei o meu primeiro livro, ele falou assim, pô, cara, você sabe que eu não gosto de ler, né? Aí eu falei pra ele, não, você não precisa ler não, só comprar o livro. Só me dá dinheiro que tá bom. Eu sei que você não vai ler mesmo. Mas assim, o cara se orgulhava de nunca ter lido um livro na vida. Incrível, né? Olha só que interessante. Por que você precisa buscar boa literatura? Quanto a nós, não podemos expressar, pensar e compreender sequer a nossa própria experiência, a não ser dentro dos limites do nosso poder sobre a linguagem. E esses limites foram estabelecidos para nós pelos nossos grandes escritores. Você só consegue se expressar bem, pensar e compreender a realidade que a sua própria experiência
dentro dos limites da sua linguagem. Não tem quando você sente algo, ou quando você percebe algo que você não consegue expressar aquilo, você já deve ter passado por situações assim. Quando você desenvolve a sua linguagem, você consegue expressar e identificar o que está acontecendo. Tá? Não sei se vocês lembram, numa das lives mais polêmicas que eu fiz, inclusive a gente vai trazer ela à tona de volta, da série Eu Me Recuso a Dar Errado, em que eu falava que uma das primeiras coisas que os governos, as ditaduras, as ideologias procuram capturar de você é a sua linguagem. Porque uma vez que elas dominam a sua linguagem, elas dominam a sua vida. Aliás, voltando aqui, amarrando lá com os homens bem-sucedidos. Estive em Porto Alegre para palestrar no evento do Thiago Flores. E, gente, vocês não têm ideia, o Thiago Flores é um dos caras mais bem-sucedidos do mercado digital. Ele não é muito conhecido porque ele não bota muito a sua cara e tal, mas ele é meu amigo há algum tempo. E ele tem uma mega agência que atende grandes clientes. E a mãe dele estava no evento. E a gente conversando lá, a mãe dele é uma professora de literatura. E aí ele falou no meio de um monte de empresários ali, olha, eu só sou o que eu sou hoje por causa dessa mulher aqui. E apontou para ela. Ela ficou toda emocionada e etc. Ele falou, minha mãe é professora de literatura e eu, molequinho, ela me botava para ler livros clássicos de literatura. Eu ficava de frente pro campinho, vendo meus colegas jogando bola, e eu só podia jogar bola quando eu terminasse de ler os trechos do livro que ela me mandava ler. E hoje o cara é um cara bem sucedido. Mais uma prova de que quando você se torna inteligente, você fica rico mais fácil. Tá? Então a boa literatura ela é muito importante na nossa formação. C.S. Lewis, um dos meus escritores preferidos. Ao ler a grande literatura, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Você absorve toda aquela experiência. Tá? Você mergulha na alma humana, porque a grande literatura ela faz isso. E você se torna 1000 homens e mesmo assim continua sendo você mesmo. Você se torna melhor. Tá? E aqui tem uma coisa interessante. Olha só, o domínio da linguagem e da literatura é pré-requisito para todos os estudos, incluindo os estudos da área científica. Se você não tem a sensibilidade linguística e literária suficientemente aguçada, dificilmente entenderá os símbolos e seus significados. Não raro vejo pessoas voltadas para as áreas exatas, desprezando a leitura de boas obras literárias, como se isso fosse bonito e justificável. Já conheci engenheiros, para que eu preciso ler Shakespeare? Aí eu falei assim, para você não precisar fazer uma afirmação dessa, uma pergunta dessa, né? Se você ler, se você entender. Então, gente, linguagem e literatura é pré-requisito para todos os estudos. Segunda coisa, observação. Tá aqui o pulo do gato, se você quiser. Paulo Macedo não tem uma boa teoria gramatical. Eu não consigo te dizer quais são as regrinhas, aquele lance das orações e etc. Eu consigo fazer uma boa pontuação e de repente escrever um parágrafo bem construído, com lógica, com clareza, porque eu observo muito os grandes escritores fazendo isso. Inclusive os copywriters. Tá? Então, assim, lá em 2015, eu falei assim, cara, eu não manjo muito pouco de gramática, como é que eu vou me virar agora? E aí o cara lá que tinha me puxado minha orelha, ele falou, cara, eu também não manjo. Eu sou um bom observador, eu observo como que os caras bons escrevem. Por exemplo, não foi um manual de gramática que me mostrou que a palavra bem-vindo ou bem-sucedido tem hífen. Foi observando, lendo os textos, falei, cara, tem hífen nesse negócio. E aí eu procurei gravar. Aliás, você escreve sem hífen, vai começar a escrever a partir de hoje. Bem-sucedido, bem-vindo, tem hífen. Então, cara, observar muito. Como que aquele cara constrói uma mensagem? Por que ele usa o que ele usa? Por isso que eu falo pra vocês reescreverem cartas de vendas. Por exemplo, tô lendo o Tolkien agora. Eu falo, cara, por que o Tolkien colocou essa palavra aqui em vez de outra? Por que ele construiu essa frase dessa forma? Aliás, o Tolkien, ele era especialista na construção de palavras. Ele conhecia os conceitos por trás das palavras. E ele criava. Para quem já leu O Senhor dos Anéis aí, ele criou um vocabulário próprio, né, do mundo lá dos hobbits e etc. Cara, uma coisa genial. E eu procuro observar, por que esse cara coloca isso dessa forma? Quando eu estou lendo uma carta de vendas, olha, esse cara usou narrativa nesse momento aqui. Por quê? E procuro observar como que ele constrói ali as frases, os parágrafos, etc. Então, observar é muito importante. E, gente, copiar a fim de absorver o estilo dos grandes escritores, dos grandes comunicadores. Tá? Mimesis é um termo oriundo do grego e significa a faculdade do homem de reproduzir, imitar. Na filosofia aristotélica, a mimesis representa os fundamentos da arte e Platão, por sua vez, acreditava ser tudo imitação, até mesmo que o universo é oriundo de uma imitação verdadeira, o mundo das ideias. Eu comecei a escrever melhor porque eu comecei a copiar os grandes mestres, os grandes escritores.
E quando eu digo copiar, é a fim de, cara, eu vou tentar escrever como C.S. Lewis escreveria. Falando aqui de cartas e vendas, como Gary Halbert escreveria. Tá? Eu procuro trazer essa imitação. Não é plagiar a mensagem, é absorver o estilo daquele cara em você. Tá? E não tem problema nenhum. Você está indo pelo caminho mais fácil. Já contei aqui com relação a quando eu estudava bateria. Eu colocava lá o fone de ouvido, ficava lá na minha bateria, praticava. Inclusive, eu trouxe uma outra aqui que estava na minha casa lá no Rio. Tá aqui. A bateria praticável, né? Quase não estou usando mais, mas colocava o fone e ficava acompanhando as bandas que eu gostava. Para quê? Para absorver o estilo dos grandes bateristas. É a mesma coisa com os escritores. Então, você quer escrever bem? Tá? Copia os grandes mestres e observa o que eles fazem. Treino e disciplina. Acho que não preciso me aprofundar muito nisso aqui porque eu já falei. Escrevo todos os dias pelo menos uma notinha desde 2015. Cara, não tem como você não melhorar se você, cara, praticar todos os dias. Quando você está querendo ter aquele shape, né, invejável, para que as suas amigas olhem o seu bumbum, a sua coxa, né, o seu abdômen sarado, ou os seus amigos, no caso dos homens, né, porque tanto a mulher quanto o homem, eles, né, ficam fortes para outros homens e outras mulheres, né, incrível isso, né. Então o cara vai chegar e tirar a camisa na academia, fortão, parrudão, para quê? Para que outros caras observem, né, é incrível isso. Então, quando você está querendo construir aquele shape dos sonhos, você precisa treinar bastante, né? Tem gente que fala de treinar todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, né? Tem gente que já tem esse condicionamento. Por que com escrita seria diferente? Abre o Word, abre lá o Docs, fala, cara, vou escrever um e-mail aqui. Ah, mas eu não tenho um produto. Inventa na tua cabeça. Não sei qual a dificuldade que as pessoas têm de abrir a tela em branco e começar a escrever. Eu não entendo isso. Ah, como é que eu faço portfólio? Paulo, portfólio é de copos que você já fez. Você não tem? Faz copy fictício. Tem gente me mandando cartas de vendas, anúncios e etc. para fazer a avaliação com copos fictícios. E tá rolando. A pessoa tá fazendo, tá desenvolvendo. Você precisa escrever. Da mesma forma que o músico ele treina para tocar ao vivo, né? E ele treina, estuda muito mais do que toca ao vivo. E que o atleta, ele treina, né, o ano inteiro para concorrer, às vezes 3 anos, mais de 3 anos, né, uma maratona, por exemplo. Né, o cara treina mais de 3 anos para correr uma maratona. Olha só, uma Olimpíada. Você precisa treinar, cara. Você precisa abrir aí a tela em branco e começar a escrever. E escrever bem. Você precisa praticar e observar a sua construção. Será que eu estou escrevendo? Gente, olha, eu tenho uma vergonha de coisas que eu já escrevi. Tá? Um segredo aqui para vocês. O meu primeiro livro, O Menino que Desenhava o Mundo, eu tirei ele do ar. Porque, cara, eu voltei nesse livro em 2020 e falei, que merda, cara, eu escrevi muito mal. Né? Escrevi muito mal. Eu tenho que reescrever isso aqui. Eu tenho a obrigação de um dia sentar e reescrever isso aqui. Tá? É uma obrigação moral minha. E, gente, é absolutamente normal. Você tá em 2022. O copo que você vai escrever hoje daqui a um ano e meio, não precisa nem tanto. Daqui a 10 meses você vai olhar para trás e falar, caraca, escreveria isso aqui diferente. Isso é evolução. E é normal que isso aconteça. As lembranças do Facebook que aparecem para mim, eu falo, cara, que merda, olha como é que eu escrevia. Então, assim, é absolutamente normal que você olhe para coisas que você já fez e não goste. Isso mostra a tua evolução. O primeiro copo que eu fiz, que me salvou da falência, vocês lembram? Eu tenho ela guardada, eu não mostro porque eu tenho vergonha, é feio. Mas vendeu. Né? Tem gente que fica doido para ver. Não mostro. Mas tá lá guardado. Eu olho para ela e falo, nossa, caraca, muito rudimentar aqui eu escrevendo um copy. Então aqui, para resumir, que a gente vai entrar agora numa parte um pouco mais dinâmica, eu vou abrir um arquivo aqui com você, tá aqui 7 passos para se tornar um bom escritor. O primeiro delas, superar o analfabetismo funcional. 2, ampliar sua cultura literária. Quanto mais cultura literária você tiver, mais facilmente você vai se comunicar, tá? Mais fácil você vai vender, acredite em mim, e mais fácil você vai ganhar dinheiro, se você souber, claro, executar. Aliás, tem uma coisa interessante, tem vários comunicadores que citam, né? O João Santana, ele foi o marqueteiro do PT, que agora é o marqueteiro do Ciro. Inclusive, vocês podem notar a diferença de discurso do Ciro Gomes, para quem acompanha a política aí. Tá? Gente, eu tenho uma dificuldade enorme de gostar de político. De direita, de esquerda, pra mim, eu socava esses caras todos, tá? Mas eu, às vezes, observo. Vocês lembram aí que eu fiz uma análise lá da comunicação do Moro, né? Inclusive, foi ali uma amostra de como que tem gente aí fazendo coisas grandes e escrevendo mal. Aquele texto lá foi horrível. E aí eu comecei a observar a mudança de discurso do Ciro Gomes.
O João Santana é um dos maiores gênios do marketing. E esse cara tem uma bagagem literária enorme, enorme. Teve uma pessoa uma vez, acho que foi o Ícaro de Carvalho, que postou uma vez os livros que o João Santana já tinha dito que já tinha lido. E, cara, só livro cabuloso. Clássicos da literatura e etc. Ou seja, o cara só se tornou o que ele usa por mal, porque pra mim, né, pra eleger político corrupto ele tem que ser um cara mau caráter, mas é genial, não deixa de ser genial. Então, assim, ampliar a sua cultura literária vai te deixar fodão. Ok? 3. Observar e absorver. Já falei aqui do estilo, etc. Ter disciplina, escrever todos os dias. 5. Treinar publicamente. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, principalmente o pessoal que é low profile aí. Tem dificuldade de treinar publicamente, mas, gente, tá aí, redes sociais, produz conteúdo. Tá? Escreve e-mail, cria sua lista de e-mail e etc. Treine publicamente, porque tem uma diferença enorme quando você treina para si mesmo. Porque quando você bota público, as pessoas interagem com a sua comunicação e você percebe se ela está funcionando ou não. Tá? Meu laboratório de escrita por anos foi o Facebook. 6. Escrever de forma simples, clara e concisa. Escrever para uma criança de 10 anos ou para um chimpanzé. Você tem que escrever de forma simples, clara e concisa, principalmente falando de copywriting. Você não vai escrever aí o próximo Dom Casmurro. Não. Você vai escrever de uma forma que as pessoas entendam e sejam persuadidas. 7. Narrar com naturalidade. Não entrei aqui na parte da narrativa, mas todo bom escritor é um bom narrador. Podem observar. Então, narrar com naturalidade, quando você aprende a narrar, você se torna um escritor melhor. Então, são 7 passos. Agora a gente vai sair, eu vou entrar no arquivo aqui e eu vou fazer alguns exercícios com você. Enquanto eu estava procurando trechos que eu pudesse trazer para você, para que a gente pudesse fazer um exercício simples de interpretação, eu achei esse trecho do livro O Instinto. E eu achei um trecho traduzido. E eu não gostei, eu falei assim, cara, eu acho que tem alguns lances aqui de tradução. Aí eu mandei para um amigo meu, que é o Igor. Eu falei, Igor, dá uma olhada nisso aí, nessa tradução aí, cara. Aí ele falou, pode deixar que eu vou dar uma mexida aqui, porque realmente a tradução tá meio esquisita e tal. E aí ele traduziu. O que eu quero fazer com você? Eu vou ler esse trecho com você e eu quero que a gente faça um exercício de interpretação. E interprete bem e observe como que o Stephen King escreve, tá? Bem. E eu quero que você observe os detalhes. O grande lance da literatura, gente, é os detalhes. O que esse cara tá querendo passar? Vou dar um spoiler pra você, tá? Eu já tinha lido partes do Senhor dos Anéis, mas eu nunca tinha lido com a forma como eu estou fazendo hoje. E só hoje, depois de tantos anos, eu percebi que O Senhor dos Anéis é uma obra anárquica. Cara, ela traz muita bagagem anarquista, né? E o Tolkien, ele tinha uma visão mais anarquista, né? Politicamente falando. Não esse anarquismo que a gente conhece hoje, né? Radical e etc. Não, mas ele era, cara, muito, muito interessante isso aqui, tá? E ele traz muitos princípios, muitas coisas interessantes, construindo ali aquele universo dos hobbits e etc. Então, assim, a literatura tem muito esse lance, eu tenho que observar os detalhes. Ó, O Instinto de Stephen King, um trecho, né? O exame admissional, incluindo a redação, demorou umas 4 horas. Para aliviar, no meio houve um intervalo. Luke se sentou num banco do pátio, comendo os sanduíches que sua mãe preparara e louco por um livro. Ele havia trazido um exemplar de almoço nu, mas um dos inspetores o tomara dele, na hora em que pegou o telefone dele e o de todos os alunos, dizendo que depois devolveria. Não sem antes folhear as páginas em busca de imagens indecentes ou de anotações. Tá? 2 coisas me chamaram a atenção aqui, e aí eu já vou aqui adiantar qual foi a minha experiência com esse texto. Almoço nu. Eu falei, cara, na tradução que estava, eu não falava que era um exemplar, então o inspetor não sem antes folhear as páginas em busca de imagens indecentes ou de anotações. Eu falei, cara, que interessante isso aqui. Já é uma informação interessante do texto, né? Enquanto comia biscoitos com forma de animaizinhos, notou outros candidatos em pé perto dele. Garotos e garotas maiores, já no ensino médio. Enquanto comia biscoitos com forma de animaizinhos, notou outros candidatos em pé perto dele. Garotos e garotas maiores, já no ensino médio. Ô menor, um deles perguntou, tá fazendo o que aqui? O mesmo que vocês, disse Luke. A prova. Eles pararam um pouco, prestando atenção. Uma das meninas disse, você é superdotado, tipo aqueles que tem nos filmes? Não, disse Luke sorrindo. Mas, para falar a verdade, eu fiquei hospedado no Holiday Inn Express essa noite. Todos riram. Bom sinal. Um dos rapazes levantou a mão e Luke retribuiu, dando a ele um high five. Para onde você quer ir? Qual faculdade? Mitch, se der, Luke disse.
Mas ele estava escondendo o jogo, pois já tinha vaga garantida nas 2 faculdades que escolhera, contanto que se saísse bem na prova de hoje. Isso também não seria um problema. Até agora, a prova estava sendo fácil. Eram os rapazes e as meninas ao redor dele que o intimidavam. No segundo semestre, ele estaria em aulas cheias de pessoas assim, garotos e garotas muito mais velhos e com o dobro do seu tamanho. E é claro que todos eles prestariam atenção nele. Ele havia conversado sobre isso com o Sr. Gree, dizendo que provavelmente eles o considerariam uma aberração. O que importa é o modo como você se sente, disse o Sr. Gree. Não esqueça disso. E se precisar de umas dicas ou de alguém para conversar sobre seus sentimentos, pelo amor de Deus, procure. Você pode mandar uma mensagem a qualquer momento. Uma das meninas, uma ruiva bonita, perguntou se ele tinha entendido a questão sobre o hotel na sessão de matemática. Aquela sobre Aaron? Luke perguntou. Entendi sim, com certeza. Qual opção você marcou, você lembra? A questão pedia para descobrir quanto um cara chamado Aaron iria pagar por seu quarto de hotel por um número de noites X se a diária fosse $99,95 por noite, com uma taxa de 8%, mais um adicional de $5 cobrado uma única vez. Claro que Luke lembrava, era uma pegadinha envolvendo muitos fatores. A resposta não era um número, mas uma equação. Era a opção B, veja. Ele pegou sua caneta e escreveu na embalagem do almoço. 1.08, parêntese 99.95x, fecha parêntese, mais 5. Tem certeza? Ela perguntou. Eu marquei A. Ela se curvou, pegou a embalagem, ele sentiu o cheiro do perfume dela, lilás, delicioso, e escreveu a equação. Excelente equação, o Luke disse, mas é assim que esses testes ferram você. Ele apontou a equação. A sua só reflete a hospedagem de uma noite e também não considera a taxa do quarto. Ela fez um muxoxo. Não tem problema, Luke disse. Você provavelmente acertou as outras. Talvez você tenha errado, não ela. Um dos garotos falou. Aquele que levantou a mão para o Luke bater. Ela balançou a cabeça. Tá certo, ele. Eu não me liguei na desgraça da taxa. Horrorosa. Eu. Luke ficou observando-a quando ela foi embora de cabeça baixa. Um dos rapazes foi atrás dela e pousou a mão em sua cintura. Luke sentiu inveja. Um dos outros, um cara alto usando óculos de grife, sentou ao lado de Luke. É esquisito? Ele perguntou. Digo, é estranho ser você? Luke pensou um pouco. Às vezes, ele disse. Geralmente, é só a vida normal, né? Um dos inspetores se aprumou e tocou a sineta. Vamos lá, garotada! Luke levantou-se com certo alívio e jogou a embalagem do almoço na lixeira perto da porta do ginásio. Ele olhou uma última vez para a ruiva bonita, e enquanto ele entrava, a lixeira deslizou 8 centímetros para a esquerda. Cara, texto muito bem escrito, muito bem construído, te faz entrar na cena. No meu caso aqui, eu lembrei da época de escola, da época do ensino médio, como que era ali, conversar nos pátios com os colegas. Eu observei que o Luke já começou a gostar dessa menina, da ruiva bonita. Eu procurei imaginar o perfume dela quando o Stephen King narra aqui, que ela se abaixou, ele sentiu o perfume dela. Então, assim, cara, isso aqui é muito, muito maneiro. Tá? Ah, Paulo, mas isso aí, o que isso vai me facilitar na vida de copywriter? Isso aqui vai formar o teu imaginário. Ler livros de literatura com narrativas e etc. vai formar a sua imaginação. Tá? E quanto mais você absorver histórias, narrativas, quanto mais você procurar compreender o que a grande literatura traz para você, mais fácil você vai interpretar a vida, as pessoas, os mercados. Gente, eu estudei a biografia de vários grandes copywriters. Todos eles tinham uma bagagem literária grande. Aliás, eu tenho um amigo que é um grande copywriter. Ele postou uma lista de livros que ele já tinha lido na vida dele. Vários livros de literatura. Vários. Então, assim, não tem outro caminho. Você quer ser bom, você quer ganhar mais dinheiro, você vai ter que fazer o que a maioria não faz. Tá? E eu falei que eu ia subir a régua nessa aula aqui. Então, assim, mas eu achei muito bem construído e simples. Você vê que não tá rebuscado. Tá? É uma escrita popular, traz uma cena, te coloca ali dentro. Tem alguns pré-requisitos, tem alguns detalhes aqui que eu observei, né? O lance lá que eu te falei do livro. Isso diz muito sobre quem estava lendo, sobre ele e também sobre o inspetor. Depois vocês pesquisam ali o livro, né? Almoço Nu. Muito legal. E eu queria trazer isso aqui para vocês. Agora vamos lá. Uma dica prática para vocês se desenvolverem na arte e a ciência da escrita. Já falei, praticar todo dia.
Já falei de ser disciplinado. Mas uma coisa que me ajuda muito. Você não precisa escrever sobre temas complexos. Você não precisa escrever sobre, cara, sei lá, filosofia, uma reflexão existencial. Escreva sobre o seu cotidiano. Faça uma espécie de diário. Tá? Cara, muitos textos meus em que eu pratiquei a escrita, boa escrita, com boa pontuação, com boa construção, com lógica, com clareza, foi de coisas do meu cotidiano. Por exemplo, eu consegui construir uma cena ficcional, né, com áreas ficcionais, de uma coisa que aconteceu na realidade comigo em 2020, assim que a pandemia começou. Olha só, em plena pandemia estou sentado no sofá vendo memes quando escuto o barulho do portão abrindo. Todos estão dentro de casa. Desconfiado, vou conferir e não vejo ninguém. Imagino ter sido o vento. Dirijo-me em direção ao portão e, antes de fechá-lo, aproveito para olhar a rua. A mesma, como sempre, está mais deserta que cemitério à meia-noite. De repente, escuto passos. Viro para o lado e dou de cara com um bêbado se arrastando no melhor estilo Walking Dead. Coração dispara. Sinto o clima de apocalipse zumbi e, antes de conferir se é mesmo um bebum ou um morto-vivo, fecho o portão e corro para dentro de casa. Cara, eu postei isso aqui no Facebook, deu um engajamento ferrado. Muita gente comentou, achou engraçado. Falou, cara, já pensou em escrever um livro de terror? Teve gente que comentou lá. Uma cena do cotidiano. Treinei, cara, um parágrafo. Podem observar. Mas reparem, as vírgulas, as sentenças estão bem construidinhas. Eu não escrevi VC, tá? Eu não escrevi, cara, larga esses vícios. Escreve bem, escreve decentemente, tá? Agora vamos pro segundo, olha só. Essa aqui eu postei esses dias. Uma zoeira com um amigo meu, né? Mas enfim, coisa do cotidiano. Ó. Certa vez, durante um evento, um amigo me revelou que tinha parado de comer carne. Achei estranho, mas respeitei. Horas depois ofereci a ele um café. Ele agradeceu e disse que tinha parado, pois manchava os dentes, e etc. Respirei e segui. No mesmo dia, quando um grupinho se reunia para tomar uma cerveja após o expediente, ele falou que também havia parado com o álcool. Muito incomodado, cheguei para ele e perguntei baixinho: cara, você é feliz? Ele abriu um sorriso enferrujado e não disse nada. Tempos depois, toquei no assunto e ele havia voltado com tudo: carne, café e cerveja. Respirei aliviado. Ele nunca vai admitir, mas foi minha pergunta que o salvou. Outra cena banal do cotidiano que eu treinei minha escrita. Tá? Terceiro, isso aqui para quem leu foi muito engraçado, né? Quando eu estava construindo aqui o meu escritório, minha mãe veio para cá para me ajudar a arrumar, né? A gente já tinha terminado praticamente. E aí ela achou o meu bonequinho de Yoda. E aí eu conto a história, né? Minha mãe, evangélica, veio me ajudar a organizar o novo escritório. Chegando aqui e avistando os ícones abaixo, perguntou: que bicho é esse, filho? É meu santo protetor, mãe. Que isso? Para de bobeira, filho. Sério, mãe, é o santo Yoda. Devo todo o meu sucesso a ele. Jesus está amarrado. Eu rezo para ele todo dia. Poderosa força aliada é. São Yoda, faça de mim um verdadeiro Jedi. Misericórdia, tá repreendido. Estou rindo até agora. Gente, uma cena banal que aconteceu aqui comigo e a minha mãe. Eu falei, vou escrever esse negócio. Repare, travessão, as frasezinhas bem construídas. Tá? Eu não preciso escrever igual um mulambo. Não preciso escrever mal. Estou treinando a minha habilidade para que eu, cara, consiga escrever decentemente quando eu sentar para escrever de uma carta de vendas. Então essa aqui é a maior dica que eu posso dar para vocês escreverem bem. Além de tudo que eu já falei. Tem a quarta aqui que eu não preciso ler, depois vocês leem, para quem não conhece. Quem fez o Story Copy deve lembrar disso aí, eu falo da barbearia. Outra coisa, procurem escrever de forma sintética, ou seja, escrevendo mais, né, falando mais com menos palavras. Por que eu sou um fã incondicional do Chesterton? Ele tinha essa capacidade. Né? Você está lendo um livro dele, daqui a pouco você se depara com uma frase que resume, cara, sei lá, 20 livros que você pudesse ler sobre aquele assunto. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Só uma coisa morta pode seguir a correnteza, mas somente uma coisa viva pode contrariá-la. Cara, uma frase que eu poderia escrever um tratado, um livro com base nela. Olha o poder de síntese desse cara. Outra, o coração deve estar preso à coisa certa. A partir do momento em que temos o coração preso, temos liberdade para as mãos. Outra, muito filosófico, né? Mas olha só, uma frase. E eu peguei aqui os aforismos mais curtos que eu encontrei do Chesterton, para você ver como que ele consegue passar muito com menos. Se alguém prefere o nada, nada lhe posso fazer, nada lhe posso dar. Outra,
As falácias não se tornam menos falácias porque se tornaram modas. Entendeu? Gente, poder de síntese. Vai treinando. Isso aqui não é uma coisa que se encontra da noite pro dia. Não é uma coisa que você desenvolve da noite pro dia, mas é preciso desenvolver. Todo grande escritor ele tem um poder de síntese grande. Né? O Chesterton fazia isso como ninguém. Agora vamos lá. Falei isso aqui tudo, Paulo. Beleza, Paulo. Você me fez aqui pensar. Nossa, eu tô agora com raiva de você, né? Porque você tá me dando mais trabalho para minha vida. Eu já sou um cara muito ocupado, né? Mas eu entendi que fazendo isso eu vou subir a régua e vou me tornar um copywriter melhor. E agora eu vou te mostrar o exemplo de boa escrita no copywriting. Vocês pensam que um copy como esse aqui, do Quem Pensa Enriquece, deu tanto certo e vendeu milhões de reais simplesmente porque eu usei estrutura e gatilho? Não. Tem boa escrita aqui. Vocês reparam que cada parágrafo aqui é bem construído, tá? E nenhum parágrafo aqui é aleatório. Eu não escrevo a esmo, tá? Conto uma história, os parágrafos são amarrados, um parágrafo joga para o outro, tá? E etc. Aí tem lead, etc. Eu já cansei de mostrar para vocês, aí depois vem oferta, CTA e por aí vai. Mas, cara, a boa escrita está aqui. Outro exemplo. Gosto muito desse exemplo aqui. Aliás, eu trabalho com gestor de tráfego num projeto. Acabou se tornando amigo meu, que é o Otávio. E ele foi gestor de tráfego por muitos anos da Jollibee. E a Jollibee fez uma campanha, para quem acompanha aí há um certo tempo, do fim do câncer. Uma das cartas de vendas que, cara, eu mais gostei de ter lido, e eu reli essa carta de vendas várias vezes, foi essa aqui, né? Inclusive tiraram do ar, não tinha salvo, depois eu dei o meu jeito e consegui achar ela num arquivo aí de um Swipefy, de um copywriter, e salvei. Ele está até mal diagramado, mas enfim. Fim do câncer, o segredo que Hitler não conseguiu levar para o túmulo. Revelado pela primeira vez no Brasil, a terapia revolucionária que pode matar as células do câncer. Tá? A Big Idea é fantástica. Né? O segredo que Hitler não conseguiu levar para o túmulo, fim do câncer, enfim. Mas olha que lead bem construído e bem escrito. Caro leitor, cara leitora, antes de mais nada é meu dever avisá-lo. Você está prestes a conhecer a descoberta mais controversa e promissora da história da medicina mundial. Historiadores afirmam que ela foi abafada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Até mesmo agora, enquanto você lê, há um poderoso setor da mídia interessado em manter a informação escondida. De forma que não me surpreenderia em nada se esse documento saísse do ar subitamente. Tudo porque essa história verídica mexeu num vespeiro em que poucos ousaram tocar, até hoje. Em 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial, um célebre médico e pesquisador alemão, forçado a trabalhar por ordem direta de Adolf Hitler, teria conseguido o que parecia ser impossível. Não foi à toa que este médico ganhou 2 prêmios Nobel, sendo que um deles os nazistas o proibiram de aceitar. Em breve você irá entender o motivo. Para quem sabe, isso aqui é o loop, né? Mas olha só, como é que está bem escrito, bem construído. E cada linha, cada parágrafo não é aleatório, tá? As vírgulas, as palavras que ele usou, enfim, as informações como são colocadas, isso aqui é boa escrita no copywriting. Eu acho essa carta de vendas aqui genial. Aliás, eu perguntei pro Otávio, vendeu? Ele falou, vendeu pra cacete. Eu falei, também pudera, né? Numa época em que ainda dava para vender produtos de saúde com mais facilidade. Hoje em dia, isso aqui seria bloqueado rápido. Tá? Mas, cara, muito bem escrito esse copy aqui. Outro exemplo, isso aqui eu gosto muito para quem também já fez o Story Copy e já assistiu as aulas da Narrativa Milionária deve lembrar. Eu mandei traduzir esse copy aqui de tão bom que eu acho ele. A história de como 6 leitores da Laissez-Faire que responderem hoje a esse convite podem usufruir da aventura de uma vida e, se assim desejarem, nunca mais voltar. Seu convite exclusivo para o segredo mais bem guardado da fronteira do Pacífico. Como criar um estilo de vida além do primeiro mundo para você e sua família na joia oculta da coroa da fronteira do Pacífico. Caro leitor da Laissez-Faire Letter, permita-me pintar a cena. Você está em um carro, as janelas estão abertas, música agradável toca suavemente em segundo plano, você silenciosamente batuca os dedos no ritmo enquanto absorve os raios quentes de sol. Seu motorista está levando você exatamente para onde você precisa estar. Tudo que você precisa fazer agora é relaxar,
Permitir se envolver com um clima incrível. O ar é convidativo. Você sente-se energizado pela brisa fresca e pelo leve cheiro do oceano nas proximidades. Você respira o mais fundo que pode e para. Tem alguma coisa faltando. Você se sente mais leve. Pela primeira vez, até onde você se lembra, você percebe a ansiedade que você tinha onde morava. Aquela ansiedade chata e constante sobre a economia, sobre a aposentadoria, o estado do mundo, a dívida nacional, contas, taxas de desemprego, a enxurrada constante de coisas que você deveria se preocupar de acordo com a grande mídia. O que quer que seja para se estar a 1000, não, 1 milhão de quilômetros de distância. E está se afastando mais a cada segundo. Gente, eu tenho certeza absoluta. Quem assinou esse copo aqui foi o cara chamado Doug Hill. Não sei se foi ele que escreveu, mas eu tenho certeza absoluta que esse cara que escreveu essa carta de vendas, ou a mulher, não sei, tem uma bagagem literária. Porque escreve como um autor de ficção, um romancista. E você entra dentro da cena. Tá? Isso aqui é boa escrita no copywriting. É esse nível que eu quero que vocês cheguem. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês me superem. E que eu leia o copo de vocês e fale, cara, eu queria ter escrito isso. Tá? E vocês só vão conseguir isso aqui quando vocês passarem pelas dicas que eu dei nesta aula. Aliás, para fechar, uma coisa extra. Uma coisa que eu percebo que é um erro muito constante em escritores que estão aí caminhando e que não têm ainda tanta experiência. Tá? A dificuldade de amarrar os pontos de um texto. Você está lendo, aí tem um vácuo, tem um buraco. Quando você consegue amarrar parágrafo por parágrafo, intertítulo com intertítulo, quando o seu copy ele fica bem costuradinho, e texto vem de tecer, né? Tecer, costurar, você consegue fazer com que o seu texto funcione melhor. Esse é um erro que eu percebo muito constante. O uso excessivo de reticências. Gente, a reticência, eu já expliquei para vocês, não é uma coisa aleatória. Ela é intencional. Eu procuro não exagerar muito nas reticências. Nesse caso aqui, tem muita reticência nesse texto, mas é porque, primeiro, os americanos usam muito mais, é o estilo deles, mas se você reparar, elas não são aleatórias. Elas dão um ritmo pro texto. Aqui, por exemplo, agora é relaxar e permitir se envolver com um clima incrível. As reticências dão ritmo. Tá? Então não é aleatório. Isso é um outro erro que eu percebo muito comum nos copywriters. Então essas dicas aqui são importantes para vocês. Estamos juntos sempre. Valeu!